Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27 diz: No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços de morte. Muitos atribuem a palavra temor de Deus somente a medo, mas lendo a Bíblia Sagrada, observamos que a palavra temor de Deus tem muitas outras atribuições importantes. Para o cristão, o significado do temor a Deus está na obediência e cumprimento dos princípios e preceitos estabelecidos por ele e pela doutrina cristã. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionada com o medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Sim, tem verdades nesse pensamento, porém não devemos esquecer das outras atribuições relacionadas ao temor a Deus. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Aqui observamos uma das importantes atribuições ao temor a Deus, que está ligada à sabedoria. O texto diz que é impossível ser sábio de verdade sem ter temor de Deus. Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do cristão verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Ele. Eu costumo comparar o temor a Deus dando o exemplo de um filho obediente a seus pais e que admira e respeitam muito. E de repente alguém pede para ele fazer algo que vai contrariar seus pais, logo esse filho não vai fazer essa tal coisa, pelo respeito e admiração que ele tem pelos pais. Quando nós respeitamos e admiramos e somos gratos por alguém, uma pessoa em sã consciência jamais fará algo que machuque essa pessoa. Isso é ter temor de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade em entender como pode ser possível amar e temer ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente porque o medo é o significado mais usual para a palavra temor. Além disso, o apóstolo João escreve que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Mas não há qualquer contradição entre esse versículo e a exortação bíblica de que devemos temer a Deus. Temer a Deus e amá-lo acima de tudo são atitudes que se completam, são duas coisas inseparáveis. Isto porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas se esquecem do temor a Ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus, é preciso também temê-lo, assim como igualmente não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial, desrespeitoso. Já o temor sem o amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com o temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, uma reverência e submissão total. Por isso, do começo ao fim das Escrituras, os cristãos realmente são chamados a amar e temer a Deus. Josué convocou os israelitas dizendo: Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com integridade e com fidelidade. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus. Então, quando João escreve que no amor não há temor, ele não está contradizendo o restante das Escrituras. Na verdade, ele está apontando para a segurança que encontramos no amor remido do Deus que nos escolheu. E por isso, não temos motivos para temer o seu santo juízo sobre o pecado.
Portanto, o temor do qual o apóstolo fala não é exatamente o temor a Deus no sentido de reverência, mas é o temor do castigo divino por causa da iniquidade. Então isso nos leva a entender que podemos falar em dois tipos de temor a Deus. A Bíblia mostra muitos casos de pessoas ímpias que temeram a Deus. Por exemplo, em Josué, capítulo 2, versículo 9, lemos sobre como os cananeus temeram ao Senhor por causa do seu julgamento iminente. Isso significa que o temor a Deus que essas pessoas demonstravam não era um temor de reverência, respeito e amor que leva à obediência. Esse temor era simplesmente medo e pavor do castigo divino. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas era um temor descontente, porque o julgamento divino faria cessar suas práticas pecaminosas. Nesse sentido, até os demônios temem a Deus. Já o temor a Deus, demonstrado pelo cristão verdadeiro, não está relacionado ao medo, mas à reverência à majestade do Senhor através do conhecimento de sua graça. Os fiéis devem temer a Deus e andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o coração e alma, e guardar seus mandamentos e estatutos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e que eu e você a cada dia busque ter temor de Deus, busque reverenciar ao Senhor e buscar a sua palavra. Nesse vídeo vemos a importância de ter temor a Deus, de temer ao Senhor e a sua palavra. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas e deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você possa receber novidades de vídeos quando eu postar aqui no YouTube. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.